Olá, galera do canal Outbikers Brasil. Quem não é inscrito, aproveita, já se inscreva. Deixa o seu like também, seu joinha de gostei. E aperte o sininho de notificações para que você receba sempre o conteúdo novo. Porque eu não faço vídeos constantes, direto, e é de vez em quando. Mas eu acho importante compartilhar com vocês esse ocorrido aqui, que eu acho que muitas mães talvez vão se identificar, e eu até gostaria de quem é pai ou mãe de alguma criança que tem epilepsia, se o que eu estou falando aqui, que eu vou falar agora, é mentira ou é verdade. Porque no meu caso, era uma das esperanças que eu ainda tinha e que eu praticamente já perdi. Porque eu preciso de um centro de reabilitação multidisciplinar e eu fui recusada. Por quê? Porque eu tenho epilepsia de difícil controle, ou seja, epilepsia refratária, e tenho crises a qualquer momento. E não existe pessoas aptas a lidar com essa situação, segundo o que me foi passado. Que eles não têm um atendimento para esse tipo de pessoa. Mesmo que você precise de reabilitação para, por exemplo, tentar recuperar movimentos físicos e outras coisas. Apesar de eu ter comprovado que foi solicitado fazer a fisioterapia, a reabilitação, para ajudar a fortalecer musculatura e tudo isso, fui negada novamente. Então, chega a ser uma coisa que você não sabe para que lado correr. E o INSS não quer saber. Eles não querem saber, de forma alguma, se você foi negado numa instituição de reabilitação ou porque não querem fazer fisioterapia. Eles não querem saber. Eles querem que tu vá trabalhar. Como? Então, gente, é mais do que necessário a implantação de uma lei de amparo, uma PL, que coloque a situação dos casos refratários. Porque pelo que eu tenho, quando eu ainda consegui escrever melhor, anotado, porque a minha letra já está sendo inelegível até para mim, conseguir decifrar o que eu estou escrevendo, porque eu não consigo mais escrever direito. A PL 5538 de 2019, que ela ainda está tramitando, ela não dá um amparo para aqueles 30% refratários. O amparo em que sentido? No sentido de que a pessoa, se ela não tiver mais condições de atuar no mercado de trabalho, que ela tenha pelo menos algum benefício. E aos 70% que podem, que estão controlados ou têm crises raramente, que tenham o direito de pelo menos ter um local para trabalhar e poder assim tirar o seu sustento como eu tinha antes. Mas antes não era porque eu tinha conseguido o trabalho porque eu tinha epilepsia. Não. Naquela época ainda havia pouco conhecimento referente à epilepsia. Então eu entrei no mercado de trabalho já me tratando e tudo mais, mas eles não tinham muito conhecimento. E como hoje ainda a gente se depara com pessoas que atuam em áreas da saúde, que atuam em áreas
como secretarias e como especializadas e tudo mais, e você tem que explicar o que é epilepsia. Ninguém sabe. Eu me deparei muito com isso agora com o Purple Day, o Dia Roxo, o Dia Mundial da Conscientização à Epilepsia, onde houve vários ofícios que foram encaminhados, que foi feito para várias cidades, inclusive para a capital, aqui, Porto Alegre, e a gente teve uma adesão muito baixa. E aí eu vim saber, por meio de uma secretária de um prefeito, de que o prefeito achava isso desnecessário. Que não havia necessidade de fazer algo em relação sobre a conscientização à epilepsia. Ou está muito mal informado, ou realmente é uma pessoa que eu não posso nem descrever o que eu penso. Melhor eu não descrever. Porque eu acho que na família dessa pessoa não existe pessoa com epilepsia, ou a pessoa se esconde. Porque a gente enfrenta muitos obstáculos para aqueles que, mesmo podendo trabalhar, conseguirem o primeiro emprego e permanecer nesse emprego. Existem muitos obstáculos. E aí, quando você necessita de um auxílio médico especializado, você bate com a cara na porta. Eu tenho um problema cognitivo de fala, de memória, enfim, eu tenho deficiências físicas. Ou seja, a esperança de não ficar numa cadeira de rodas foi por água abaixo. É uma luta que não parece ter fim. E quanto mais você fala com as pessoas, tentando conscientizar essas pessoas em relação a isso, você só vê que a pessoa diz, tudo bem, tá. Mas elas não sabem que uma em cada 26 pessoas no mundo um dia terá uma crise. Vai sentir na pele. E aí vai lembrar. A gente tenta passar informação, mas a gente não quer só passar informação. A gente quer colocar em lei. Garantir direitos. Como é que a gente sobrevive? Para quem não pode trabalhar? Por meio de terceiros, de familiares. É isso. Eu fui proibida até de estudar, gente. Foi dada uma pausa, porque o médico solicitou, tentei voltar, não deu certo. A gente enfrenta muitas dificuldades. E olha que eu fui uma pessoa extremamente inteligente. Eu perdi 60% da minha capacidade. Epilepsia não é nada. Os casos mais graves, gente, extremamente, existem casos assim severos, onde a pessoa sequer fala. Ela não compreende nada. Ela fica com sequelas irreversíveis para o resto da vida. E para um pai e uma mãe que tem um filho com essa condição, um deles tem que ficar 24 horas por dia com essa criança. Depois vai ser um adulto. Quem vai cuidar depois? A preocupação do pai e da mãe é o depois. Essa é a questão. As portas batem na nossa cara o tempo todo. É injusto. Ou vocês acham que é justo? A gente corre atrás, a gente não fica esperando que as coisas batam na nossa porta. A gente corre atrás. Só que a porta bate na nossa cara, no problema cognitivo de fala.
a gente sempre dá com a cara na porta. Sempre. Porque eles acham que é frescura. Eles acham que é mimimi. Acho que a gente não tem nada, que a gente está fingindo. A gente, em pleno século XXI, parece que a gente não evoluiu muito. Evoluiu muito pouco. Isso é desde o século, sei lá de quando, que existe epilepsia. Se fosse há um tempo atrás, eu estaria sendo queimada viva numa fogueira. O que mais me deixa irritada é quando alguém vem falar para mim que é para falar com um pastor, que é para pagar lá para um pastor rezar que vai me curar. Pelo amor de Deus, gente! Será que eu vou ter que falar em outro idioma? Isso não é uma questão religiosa, não tem nada a ver com religiosidade, no caso espiritual. Isso é uma doença neurológica, gente, e não é contagiosa. Qualquer pessoa está suscetível a ter. Você pode ter um trauma na cabeça, você pode sofrer um acidente, ter um traumatismo e a partir daí começar a ter epilepsia. Ou você vai ter, de repente, crises e descobrir um tumor cerebral. Ou ter, devido a um tumor em outra parte do teu corpo. A epilepsia, ela aparece de repente. Tem casos que eu conheço de bebês. Só que daí a sequela pode ser muito pior. Quanto menor, de 0 a 5 anos, quanto mais crises tiver, as sequelas são muito piores. Acima dessa idade, a sequela é um pouco menor. Se começa na pré-adolescência ou na adolescência para a fase adulta, tudo depende do tipo de epilepsia que a pessoa tem. E aqui a gente não tá para fazer piada de mau gosto, que a gente ouve o tempo todo, ou é retardado mental, ou é doido da cabeça. Eu vou falar aqui. Tá possuído, derruba meu vídeo, derruba. Tá com o diabo no corpo. Gente, pelo amor de Deus. Isso acontece porque a gente praticamente não tem noção, consciência do que está acontecendo na hora. Eu já passei por situações horríveis de fazer um exorcismo num hospital em Porto Alegre. Chega, gente, vão procurar informação. A informação está aí. Existem N pessoas fazendo, divulgando, expondo em redes sociais o que é epilepsia. Existem mais de 30 tipos. E acham que é piada. Isso não é piada. Não é piada. E não é conversa fiada. Isso machuca. Às vezes eu não dou bola. Por quê? Entra aqui e sai ali. Porque se eu ficar dando bola para tudo que eu já ouvi, realmente eu vou ter um outro surto. Só que o que me deixa indignada é quando as pessoas vêm falar que é coisa que você precisa ir para a igreja. Pelo amor de Deus. É uma doença neurológica. Uma patologia. Isso demonstra o quanta ignorância existe nesse mundo. Não é só no Brasil. Existe no mundo inteiro. Pô, se atine. Como é que uma pessoa vai se recuperar, se tratar, se existe a concepção de médicos mal informados, mal instruídos e de profissionais da área da saúde que estão mal informados até?
que desconhecem esse fator. Complica, né, gente? Complica demais da conta. A gente fica com raiva. E com toda razão. Porque a gente não vê nada de positivo acontecer. Por que nenhum político abraça a causa? E quando algum político ainda faz alguma coisa, a concorrência vai lá e derruba, em vez de abraçar. Vocês não estão pensando nas pessoas. A OMS tinha divulgado 50 milhões de casos há anos atrás. Hoje esse número já chega a mais de 65 milhões no mundo com epilepsia. Só que existe um detalhe, uma pergunta que eu faço. As pessoas que se tratam no particular, elas estão incluídas nesse número da OMS? Essas pessoas estão incluídas no programa, nas UBSs, enfim, nos centros de saúde, nos postos de saúde? Essas pessoas são conhecidas por ter epilepsia? Porque elas se tratam no particular? Porque determinados medicamentos são consumidos também para outras patologias, não somente epilepsia. E aí? Vocês acham que 65 milhões é um número real? E que vocês acham que 3 milhões é um número real aqui no Brasil? Não, gente. Eu acredito que o número no Brasil chegue pelo menos já a 5 milhões. Me corrigem se eu estiver enganada, porque muitos se escondem. Principalmente você que está assistindo aqui, que vocês não comentam. Para que se esconder? Quanto mais vocês se esconderem, menos chance da gente conseguir alguma lei de amparo que beneficie para aqueles que podem trabalhar até. Ter o direito de exercer uma função, uma profissão. E a verdade. Pense nisso, com todo carinho. Eu fui negada pela... Eu já não sei mais quantas vezes eu fui negada. E mesmo tendo mais de 25 anos de contribuição. Então, gente, quando a gente abre uma vaquinha, fala que tem epilepsia, precisa fazer exames caros porque o SUS não cobre, ninguém ajuda. Vai alguém lá e dizer assim, o meu carro estragou o para-choque, preciso ali de uma ajuda. As pessoas ajudam. Uma pessoa fala por uma questão estética, ajudam. Ou quer colocar silicone, ajudam. Mas quando você fala uma questão de saúde, às vezes a pessoa vai lá, já fez 4, 5 vaquinhas em relação a isso e conseguiu arrecadar milhões em 4 dias. Não estou querendo dizer que não é por uma boa causa. Mas por que não ajudam os outros? É porque falta empatia e humildade. Encerro o meu vídeo com essas 2 palavras: empatia e humildade, e acrescentando pelo próximo. Porque um dia você pode precisar de ajuda e não receber também. Pense nisso. R$10, somando com 10 de mais 10, de mais 10, de mais 10, vão fazer a diferença. Porque o exame que foi solicitado agora para mim chega a custar quase R$2.000. Vocês acham que eu vou tirar dinheiro aonde? Não vou ter. Fora os outros que eu ainda não fiz. É duro? É duro. Mas
Põe o dedo na consciência. Ó, tenho atrofias, lesão de pescoço, hérnia de disco, perdendo os movimentos. E não estou nem aí. Então, se um dia você estiver nessa situação, você vai pensar nesse vídeo. Você vai me dar razão. Porque quem é pai e quem é mãe, a doença nem sempre aparece no começo. Ela pode começar aos 7, aos 9, aos 14, aos 19, aos 40, aos 60. Ela não tem idade e nem classe social. Pense nisso. E se inscreva aqui no meu canal. Dá uma força para esse canal crescer, evoluir, chegar mais longe. Curta, compartilha. Aciona o sininho de notificações. Faça algum comentário nesse vídeo, porque isso vai ajudar para que o vídeo possa chegar a outras pessoas. E o meu muito obrigado. Porque aqui é uma pessoa com epilepsia refratária de difícil controle falando, e que tem N sequelas, e que não tem amparo nenhum. Só quando eu entro na justiça. Mas até agora, sobre meus cuidados sobre saúde, nada. Um abraço para todos vocês que acompanham os meus vídeos no YouTube, no canal World Bikers Brasil. Um abraço.